No vídeo de hoje eu vou fazer alguns comentários sobre o princípio número 6 de economia. E qual que é esse princípio? Os mercados são geralmente uma boa maneira de organizar a atividade econômica. Então esse é o princípio 6. Lembrando que são 10 princípios de economia e aqui no canal eu já fiz um vídeo específico sobre o princípio 1, as pessoas enfrentam trade-offs. Princípio 2, o custo de alguma coisa é aquilo que você desiste para obtê-la. Princípio 3, as pessoas racionais pensam na margem. Princípio 4, as pessoas reagem a incentivos. Princípio 5 do vídeo anterior, é esse aqui, o comércio pode ser bom para todos. E hoje vou então comentar alguma coisa sobre o princípio 6. Lembrando também que o livro texto base dessa playlist de economia básica ou introdução à economia que eu estou montando no canal é esse aqui. Esse é um livro texto que muitas universidades do curso da faculdade de economia usam Brasil afora. É um livro do Mankiw e eu vou deixar o link na descrição. Quem tiver interesse, dá uma olhada para ver se vale a pena para você ter esse livro. Beleza? Então vamos lá. Antes mesmo de entrar no princípio e para a gente ver o que o Mankiw, eu vou ler junto com vocês aqui algumas coisas, né? O que o Mankiw traz sobre esse princípio. Mankiw ou Mankiw, não sei, depende do jeito como você quer chamar aí, né? Vale sempre a pena a gente relembrar qual é o conceito de economia que esse autor traz no livro dele. Porque no curso de economia um aluno tenha contato com muitos conceitos de economia. Isso não sei se ajuda ou se atrapalha, na verdade. E aqui para o canal eu estou adotando conscientemente este conceito. Economia é o estudo de como a sociedade administra seus recursos escassos. Economia é o estudo de como a sociedade administra os seus recursos escassos. Sempre bom repetir para a gente tentar sempre fazer as conexões mentais sobre isso. Então tá, princípio 6. Os mercados são geralmente uma boa maneira de organizar a atividade econômica. Ele já começa esse princípio trazendo o exemplo do colapso do comunismo na União Soviética e no leste europeu na década de 1980. E ele cita que esta pode ter sido a mudança mais importante que aconteceu nos últimos 50 anos, da data da publicação desse livro. Os países comunistas operavam com a base, veja bem a premissa com a qual os países comunistas operavam. Os países comunistas operavam com base na premissa de que as autoridades do governo estavam na melhor posição para alocar os recursos escassos da economia. Então, vamos voltar rapidinho ao conceito de economia, que eu falei já 2 vezes no início desse vídeo e eu vou falar de novo. Economia é o estudo de como a sociedade administra os seus recursos escassos, certo? Como a sociedade administra. Mas, quando a gente começa a entrar nesse princípio 6, os mercados são geralmente uma boa maneira de organizar a atividade econômica, e ele já cita o exemplo de sistemas como o comunismo na União Soviética. Talvez já tenhamos que mudar esse conceito, né? O estudo de economia é o estudo de como a sociedade, aqui teria que ser o estudo de como o governo ou a administração central administra os recursos escassos. Veja que há diferença, então. Por isso que eu disse que um aluno de economia tem acesso a diversos conceitos do que seja economia ao longo da graduação. Beleza, então ele continua falando sobre os países comunistas, como que eles operavam, na premissa que a autoridade do governo estava na melhor posição para alocar os recursos escassos da economia. Nesse livro, ele sempre vai chamar esses organizadores dos recursos escassos de uma economia como planejadores centrais. Os planejadores centrais decidiam que bens e serviços produzir, veja bem, que bens e serviços produzir, quanto produzir de cada um deles e quem os produziria e quem os consumiria. Então, quando a gente escuta essa expressão que uma economia tem um planejamento central, é uma economia planificada, significa isso, que existe uma organização central de Estado que decide quais bens e serviços produzir, quanto produzir de cada um deles, e quem os produziria, ou seja, está determinando a oferta, né? E quem os consumiria, em última análise é isso. Então, na verdade, é uma economia de administração central, é isso, ela determina quem consome e como consome e quem deve produzir, né? Além disso. A teoria por detrás do planejamento central era de que apenas o governo poderia organizar a atividade econômica de maneira que promovesse o bem-estar econômico de todo o país.
Então essa é uma introdução que ele traz para esse princípio, e aí ele continua. A maioria dos países que tiveram economias de planejamento central abandonou esse sistema e está tentando desenvolver economias de mercado. E aqui entra um conceito desse princípio. Em uma economia de mercado, as decisões do planejador central são substituídas. Veja bem, até agora eu trouxe uma introdução do que é um planejador central. Em uma economia de mercado, as decisões do planejador central são substituídas pelas decisões de milhões ou de milhares de famílias e empresas. E aqui no livro ele coloca até em destaque esse conceito do que seja uma economia de mercado. Uma economia, o que é uma economia de mercado? Economia de mercado, uma economia que aloca recursos por meio das decisões descentralizadas de muitas empresas e famílias, quando estas interagem nos mercados de bens e serviços. Ou seja, as empresas decidem quem contratar e o que produzir. Essa é a lógica de uma economia de mercado. Diferente de uma economia com administração central. As famílias decidem em que empresas trabalhar e o que comprar com seus rendimentos. Essas empresas e famílias interagem no mercado em que os preços e o interesse próprio da empresa ou das famílias, e vamos entender aqui empresas e famílias que são constituídas por indivíduos. Então, no fundo, o que está em discussão é que os indivíduos interagem no mercado em que os preços e o interesse de cada indivíduo próprio guia a sua decisão. Então, essas empresas e famílias interagem no mercado em que os preços e o interesse próprio guiam suas decisões. Vamos continuar então a leitura. À primeira vista, o sucesso das economias de mercado é enigmático. Enigmático. É assim que se fala? Enigmático. Isso. parece estranho, né? Soa estranho. Em uma economia de mercado, ninguém cuida do bem-estar econômico de toda a sociedade. E, claro, aqui nós estamos vendo os princípios básicos da economia, mas aqui talvez a palavra ninguém fique um pouco forte demais, né? Ele dá a impressão de que é totalmente deixado assim, mas não é exatamente assim. A gente sabe que na economia existe muita discussão, inclusive isso é o foco lá de macroeconomia, que o papel do governo, o governo ele tem um papel na economia sim. Mas tudo bem, a gente está adotando um princípio da economia, não tem problema. Em uma economia de mercado, ninguém cuida do bem-estar econômico de toda a sociedade. Os mercados livres contêm muitos compradores e vendedores de diversos bens e serviços e todos estão interessados, antes de tudo, no seu próprio bem-estar. Ainda assim, apesar da tomada descentralizada de decisões e de tomadores de decisões movidos pelo interesse particular, as economias de mercado têm se mostrado muito bem sucedidas nas organizações de atividade econômica para promover o bem-estar econômico geral. Então essa é a ideia do que seja economia de mercado que o Mankiw traz no livro dele. E agora ele traz uma citação do Adam Smith. É aqui a primeira vez que eu vejo a citação desse pensador. O economista Adam Smith, em seu livro A Riqueza das Nações, uma investigação sobre a natureza e as causas da riqueza das nações. Para quem não sabe, o famoso livro do Adam Smith tem esse nome, A Riqueza das Nações, uma investigação sobre a natureza e as causas da riqueza das nações, publicado em 1776. Veja como é antigo, né? Fez a mais famosa observação de toda a economia. As famílias e empresas, ao interagirem em mercados, atuam como se fossem guiadas por uma, abre aspas, que eu vejo que o pessoal faz muita confusão com esse termo, mão invisível, fecha aspas, que as leva a resultados de mercado desejáveis. Essa é a citação do Adam Smith. Um de nossos objetivos nesse livro é entender como essa tal mão invisível faz sua mágica. Ao estudar a economia, você aprenderá que os preços são o instrumento com que a mão invisível conduz a atividade econômica. Em qualquer mercado, o comprador observa o preço ao determinar a demanda e o vendedor analisa o preço ao decidir a oferta. Como resultado dessas decisões, os preços do mercado refletem não só o valor de um bem para a sociedade, mas também o custo de sua manufatura. A visão de Adam Smith era de que os preços se ajustam para direcionar a oferta e a demanda, de modo a alcançar os resultados que, em muitos casos, maximizam o bem-estar da sociedade como um todo. A visão de Smith apresenta um importante destaque. Quando o governo impede que os preços se ajustem de forma natural... Eu vou ler isso aqui com calma, porque eu quero finalizar o vídeo com esse trecho. Quando o governo impede que os preços se ajustem de forma natural à oferta e à demanda, impede que a mão invisível coordene as decisões de famílias e empresas que compõem a economia. E aqui eu quero pensar numa outra forma de nomear essa ideia de mão invisível que esses economistas trazem, principalmente o Adam Smith. Eu vou ler de volta. Quando o governo impede que os preços se ajustem de forma natural à oferta e à demanda, impede
que esse movimento natural, que nasce com a gente, talvez até, de compartilhamento de bens e mercadorias e serviços, esse movimento natural da sociedade coordena essas decisões de famílias e empresas, e então é prejudicial. E aí ele continua. Esse detalhe ou essa informação explica porque os impostos eles têm um efeito adverso sobre a alocação de recursos, porque eles distorcem os preços. E com isso as decisões das empresas e famílias, E aqui ele retoma a ideia dos planejadores centrais. Os planejadores centrais não tinham as informações necessárias sobre o gasto dos consumidores e dos custos dos produtores, que em economia de mercado são refletidas no preço. Então essas informações de custo, o gasto dos consumidores são refletidas no preço. Por isso que o preço, ele é sim um instrumento, né, com a qual esse movimento natural das sociedades humanas em torno de trocas de bens e serviços acontece. Os planejadores centrais falharam porque tentaram conduzir a economia como... Ele dá um exemplo para finalizar, né? Tentaram conduzir a economia com a mão amarrada nas costas, a mão invisível do mercado. Então essa é a ideia principal que eu trouxe nesse vídeo sobre como os mercados são geralmente uma boa maneira de organizar a atividade econômica, entendendo como um comportamento natural essa ideia de que os mercados se ajustam, né, de acordo com oferta e demanda mediadas pelo preço, beleza? Então no vídeo seguinte eu vou falar sobre o princípio 7. Valeu!